Olá! A gente costuma pensar na água como algo que a gente vê. Rios, lagos, oceanos. Mas e se eu te disser que a maior parte da jornada da água acontece em segredo, debaixo dos nossos pés? É exatamente isso que a hidrografia estuda. E hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir de onde vem a nossa água e os perigos que ameaçam essa fonte invisível, mas essencial. Para começar, vamos olhar o quadro geral. E olha, esse gráfico aqui já dá um choque de realidade. Pensa só, 96% de toda a água do planeta é salgada. Do pouquinho que sobra, que é a água doce, a maior parte está trancada, congelada em geleiras e calotas polares. O que realmente está disponível para a gente usar é essa fatia minúscula aqui. Isso muda tudo, né? Pois é, aí que fica a grande pergunta. Se a água dos rios e lagos é tão pouca, como é que a gente abastece cidades inteiras, a agricultura, tudo? A resposta está escondida num recurso que a gente não vê, mas que é vital. E aqui está ela, a água subterrânea. É essa água escondida que abastece todos os dias quase metade da população do mundo. Em muitos lugares, ela não é só uma opção, é a única fonte de água que existe. Ok, então agora vamos desvendar esse mistério. Como é que essa água vai parar debaixo da terra e como ela fica guardada lá? É um sistema super interessante, com uma lógica que faz todo sentido. A palavra-chave para entender tudo isso é aquífero. Tenta imaginar uma esponja gigante debaixo da terra, feita de rocha ou areia. Quando a água da chuva se infiltra e enche todos os espacinhos vazios dessa esponja, pronto, a gente tem um aquífero. É, na prática, a nossa grande caixa d'água natural. E o famoso lençol freático, que a gente tanto ouve falar. Ele é, de forma bem simples, o topo do aquífero. É o nível onde a água começa. Mas atenção, esse nível não é fixo, não. Ele é dinâmico. Quando chove muito, ele sobe. Em tempos de seca, ele desce. E como essa caixa d'água enche? É um processo bem lógico. A chuva cai na superfície. Parte dessa água, em vez de sair correndo e virar enxurrada, se infiltra, penetra na terra. A gravidade faz o trabalho dela e vai puxando essa água cada vez mais para baixo até ela encontrar uma camada de rocha e começar a encher todos os poros. Simples assim, um processo natural e poderosíssimo. Agora, uma das coisas mais fascinantes é que existe uma conversa constante entre os rios e os aquíferos. É uma via de mão dupla. Em lugares mais úmidos, como na Amazônia, o lençol freático está tão cheio que ele vaza água para os rios, mantendo eles com água o ano todo. Já em regiões áridas, acontece o contrário. A pouca água dos rios é que se infiltra no solo para recarregar o lençol freático. Um alimenta o outro, dependendo do lugar. E falando nisso, o Brasil é um país absurdamente privilegiado. A gente está literalmente em cima de verdadeiros oceanos de água doce subterrânea. Vamos conhecer agora dois dos maiores do planeta. Primeiro, o mais conhecido de todos, o Aquífero Guarani. A área dele é de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. É uma área maior que muitos países. É difícil até de colocar na cabeça a dimensão de uma coisa dessas. Essa frase define o Guarani perfeitamente. Ele é basicamente formado por uma rocha superporosa, o arenito, que age como essa esponja, absorvendo e guardando água por milênios. E o mais incrível é que parte da água que está lá hoje pode ter caído como chuva há milhares de anos. É um verdadeiro arquivo líquido da história do planeta. Mas se o Guarani já é impressionante, se prepare para conhecer o SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Olha esse número. Quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Em área, ele é mais de 3 vezes maior que o Guarani. E não é só em área não, em volume de água, a estimativa é que o Saga tenha mais que o dobro do Guarani. É um gigante que se estende pelo Brasil, Equador, Colômbia e Peru, uma riqueza de escala continental, que fica ali, quietinha debaixo da floresta. Só que toda essa riqueza invisível não está protegida. Pelo contrário, a atividade humana tem colocado esses sistemas vitais em um risco cada vez maior, e a gente precisa entender como isso acontece. Basicamente, existem três grandes vilões nessa história. O primeiro é a superexplotação. A gente tira a água do aquífero com poços numa velocidade muito maior do que a chuva consegue repor. O segundo é a poluição. Lixões, esgotos sem tratamento, agrotóxicos, tudo isso pode vazar para o subsolo e contaminar essa água que era puríssima. E por último, a impermeabilização. O asfalto e o cimento das cidades criam uma capa que impede a água da chuva de infiltrar, ou seja, a gente impede o aquífero de ser recarregado.
Olha só um exemplo prático de como a gente polui sem perceber. A fossa negra, que é basicamente um buraco no chão, é como um cano direto de esgoto para o aquífero. Já a fossa séptica, que é vedada, trata os resíduos e protege a água subterrânea. Uma decisão de saneamento que muda tudo. E aqui a gente tem uma ironia trágica da urbanização. O mesmo asfalto que impede a água de entrar na terra e reabastecer o aquífero faz com que essa mesma água escorra com toda a força pela superfície, causando as enchentes que a gente conhece tão bem. A gente fica com menos água embaixo e com mais água causando o problema em cima. E para a gente entender na prática o que acontece quando todo esse sistema interligado falha de forma catastrófica, a gente precisa falar sobre um dos maiores desastres da nossa história, a tragédia na bacia do Rio Doce. É importante a gente gravar essa data e esse lugar, 5 de novembro de 2015, município de Mariana, em Minas Gerais. Foi ali que começou um desastre que afetaria um ecossistema inteiro por centenas de quilômetros. Vamos seguir esse rastro de destruição. A barragem de Fundão se rompeu, liberando um tsunami de rejeitos de mineração. Essa lama tóxica atingiu um rio pequeno, o Gualacho do Norte. De lá, ela entrou na artéria principal, o Rio Doce, e viajou por mais de 600 quilômetros, até finalmente ser despejada no Oceano Atlântico, lá na costa do Espírito Santo. Uma catástrofe que percorreu uma bacia hidrográfica inteira. Os impactos ambientais foram apocalípticos. A vida aquática no rio foi praticamente dizimada. As nascentes, que são o ponto em que os aquíferos afloram para alimentar os rios, foram soterradas. Aquela conexão vital foi cortada. O solo das margens ficou estéril. A vegetação foi arrancada. E, no fim, a contaminação chegou até o mar. Foi um ataque em todas as frentes do sistema hídrico. E as consequências para a vida das pessoas foram igualmente devastadoras. 19 pessoas morreram. Centenas perderam suas casas. Distritos inteiros, como Bento Rodrigues, foram literalmente varridos do mapa. E milhares de pessoas que dependiam daquele rio para tudo ficaram sem acesso à água potável, tendo que depender ainda mais das águas subterrâneas, que também estavam sob ameaça. O caso do Rio Doce mostra da forma mais dura possível que na natureza tudo está conectado. O rio, as nascentes, o aquífero, o oceano e, claro, as nossas vidas. A grande lição que fica, e a pergunta que não quer calar é: como a gente pode proteger essa parte tão essencial do sistema? Essa água que a gente não vê antes que seja tarde demais. Essa é a reflexão que encerra essa nossa análise.